Sessão está aberta. Passemos ao pregão observada a ordem regimental. Pauta dos processos físicos. Há um processo que será retirado de pauta. Posso falar o número? Pode passar. É o processo número 18 da pauta, que é um ROPS 562-2014-011-03004, AIC Centro de Contatos, Claro S.A. Será enviado ao Sejusc de 2º grau. Bom, e eu declaro que os demais processos físicos ficam decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Então podemos passar para o processo eletrônico. Não sei, tem que ter sustentação oral hoje? Tem distância? Não, a distância hoje não. Vamos só uma preferência aqui. Então vamos, preferência. Processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, juiz Jessé Cláudio Franco de Alencar, terceiro votante, desembargador César Machado. Há uma preferência regimental, o advogado de fora, no número 22 da pauta, a inscrição foi feita hoje, é o RO 10.880-87-2018. Inscrito Dr. Francisco Bartolomeu Neto, representando a reclamada que é a recorrida. BCR, Comércio e Indústria S.A. Sim. Eu estou conhecendo o recurso do mérito, dando-lhe provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos correlatos, ficando a critério do juiz de origem a reabertura da instrução processual, caso entenda pertinente. Estou fazendo isso, só para ficar mais claro, a emenda é a seguinte: vínculo de emprego, chapa, a lei 12.023/09, em seu artigo 3º, estabelece que as atividades de movimentação de mercadorias serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício ou em regime de trabalho avulso, sendo em controvérsia a prestação de serviços pelo reclamante na função de chapa, estando ausentes a intermediação dos sindicatos e demais requisitos elencados na referida lei para o trabalho avulso, impôs-se o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço. Diante disso, passo-lhe a palavra, doutor. Boa tarde. Está ligado ali? Está ligado? Tá, agora tá, sim. Agora tá. Boa tarde, advogado Boa tarde. José Murilo, aqui em cumprimento os demais membros da turma do Tribunal do Trabalho, serventuários da Justiça, demais colegas aqui presentes. Bom, a situação dos autos, excelências, ela é muito simples, não é uma situação complicada, é uma situação até mesmo corriqueira na Justiça do Trabalho, não de Minas e nas demais justiças Brasil afora. E, na verdade, o reclamante trata-se de um chapa e que ele se diz empregado da reclamada recorrida e alega em suas razões recursais, apenas as razões recursais, a aplicação da Lei 10.023. E, no decorrer da instrução processual, o juiz de piso decidiu por bem não ouvir as testemunhas, uma vez que o depoimento pessoal do próprio reclamante diz que ele não tem qualquer subordinação com a reclamada, com a recorrida, e não havia nem mesmo relação jurídica, muito menos de emprego com a empresa. Por quê? Porque quem, na verdade, excelências, quem contratava, efetuava o pagamento das descargas dos caminhões, eram os transportadores autônomos dos veículos que chegavam na reclamada. Como que acontecia? Como todo mundo sabe, mas não é demais repetir. O que acontece? O caminhão chegava na porta da reclamada e lá haviam vários chapas. Dentre esses chapas havia o reclamante. O motorista chegava, via quem era aquele chapa que estava apto a descarregar aquela carga, fazia a contratação e fazia o pagamento. O caminhão subia para o pátio da reclamada. Essa contratação ocorria do lado de fora da empresa, que isso fique bem claro, tá? E o caminhão subia juntamente com o chapa para
o pátio da empresa, fazia descarga, após a descarga descia um caminhão e o reclamante para fora da empresa novamente e continuava toda a sistemática da empresa. No depoimento pessoal do reclamante, ficou muito claro que não havia não apenas mas ausência de todos os requisitos formadores da relação de emprego. Pois bem, o que disse o reclamante quando questionado a respeito da subordinação? Ficou muito claro, excelências, tanto é que o juiz de primeira instância nem determinou oitiva das testemunhas. Ele disse que, aliás, só abrindo um parêntese, o juiz de primeira instância, quando negou o vínculo de emprego, ele foi muito enfático na sentença e disse: a própria petição inicial já deixa margem de dúvida quanto à existência da alegada relação de emprego, quando narra que o pagamento pelos serviços desempenhados para os fornecedores da reclamada eram pagos por esses fornecedores, revelando ausente o requisito da onerosidade. Ou seja, a própria petição inicial já deixa em dúvida o requisito da onerosidade. E a confirmação da ausência da onerosidade vem quando? No próprio depoimento pessoal do reclamante, quando ele diz que os pagamentos eram feitos pelos fornecedores da reclamada e não da reclamada, e não pela reclamada. Correto? Com relação à subordinação, vejamos, excelências, o que disse o reclamante em seu depoimento pessoal, que exclui completamente qualquer ingerência da reclamada na relação havida entre elas. Aliás, relação não havia, muito menos de emprego. Que chegou a ter 30 chapas cadastrados e que os próprios chapas se organizavam do lado externo e montavam uma escala. O juiz sentenciante, à vista disso, concluiu da seguinte forma: extrai-se do depoimento acima que o reclamante claramente não tinha subordinação à reclamada, já que os chapas se organizavam autonomamente fora das dependências da reclamada. Ou seja, não havia qualquer gerência ou ingerência da reclamada sobre os trabalhos realizados. Outro ponto determinante que exclui completamente a subordinação, ou seja, exclui, além da onerosidade, exclui o segundo requisito da subordinação, disse o reclamante que a escala era determinada pelo líder dos chapas, sem interferência da reclamada, ou seja, não tem como pegar os autos e reconhecer um vínculo de emprego na situação proposta. E o magistrado de piso, de forma acertada, reconhecendo a ausência da subordinação, assim relatou. O reclamante ainda narrou que as punições que lhe eram aplicadas por ausência de trabalho partiam do próprio líder do chapa, senhor Claudinei, sem qualquer ingerência da reclamada, que, de fato, não controlava o trabalho desses profissionais autônomos. Foi dito que ninguém da reclamada dava ordens ao reclamante, numa clara demonstração de ausência de subordinação. Ou seja, excluiu-se a onerosidade, excluiu-se a subordinação. Vejamos agora a questão da pessoalidade. Disse o reclamante o seguinte, que se um dos chapas da escala não estivesse presente no momento em que devesse se apresentar para o trabalho, perdia a vez e ia para o final da fila. Que não acontecia de prestar serviço de descargas em outras empresas, porque não passavam caminhões solicitando esses serviços. No entanto, caso isso acontecesse e fosse de concordância do chapa, poderia se prestar serviço em outro local. Ou seja, estamos aqui, excelências, diante da ausência da onerosidade, não era reclamante, a reclamada quem efetuava os pagamentos, da ausência da subordinação, a reclamada em momento algum subordinava o reclamante aos seus serviços e o reclamante estava livre para prestar serviço a quem bem entendesse, não somente a reclamada. No que tange, excelências, a aplicação da Lei 10.023, que o novo desembargador está reconhecendo o vínculo com base nela, é importante deixar muito claro o seguinte: foi inclusive matéria de alegação em sede de contas, razões e recurso. Essa lei, essa matéria, ela só foi colocada nos autos no recurso. Perlustrando os autos, na inicial, não foi invocada essa matéria de lei, ou seja, a obrigação de intermediação do sindicato entre a empresa tomadora do serviço e os chapas. Até mesmo porque essa lei é muito clara. Essa lei diz que, quando há direção dos serviços da empresa aos chapas, no caso,
não restou dirigido, muito menos provado, que a empresa direcionava os serviços. Ou seja, a aplicação dessa lei, no caso dos autos, é inviável por dois motivos. Primeiro, porque o requisito de aplicar essa lei é exatamente esse, quando a tomadora do serviço fiscaliza o serviço prestado pelo chapa. E no caso aqui, restou decidido que não. Não apenas decidido, mas restou provado que a reclamada não direcionava o serviço do reclamante. Não tinha sobre ele qualquer subordinação. Tanto é que ele se organizava autonomamente fora do pátio da empresa. E outro detalhe que eu acabei de dizer é com relação ao momento processual que essa lei foi alegada. Trata-se de inovação recursal. Essa lei somente veio aos autos quando em razões de recurso ordinário, o que a própria jurisprudência do TRT, inclusive desta egrégia turma, não admite que seja conhecida a matéria trazida aos autos após a estabilização dos autos, que no caso se deu com a contestação. Ou seja, estabilizou-se o processo, não pode haver inovação recursal, porque não estava sobre a bandeira do contraditório da defesa. Perfeito? Ou seja, o que se espera é que o recurso ordinário interposto pelo reclamante seja conhecido, no entanto, no mérito, lhe seja negado o provimento, porque é ausente não apenas um, mas todos os requisitos da relação de emprego do artigo 2º e 3º da CLT. Isso, excelências, não sou eu quem estou dizendo. Quem está dizendo isso é a prova dos autos, e o próprio reclamante disse em seu depoimento pessoal que não estava subordinado, não era remunerado e podia prestar serviço a quem quer que fosse. Ou seja, aplicar a lei 2023 nos autos é o mesmo que pegar todas as empresas que precisam dos chapas e dar a eles uma oportunidade de formar um sindicato cumprindo a obrigatoriedade dessa lei. E um detalhe que eu havia me esquecido e que eu acabo de me recordar é com relação ao seguinte: na base territorial de Ponte Nova não existe sindicatos movimentadores de carga e descarga, ou seja, não teria como nós aplicarmos essa lei ao caso, uma vez que é impossível contratar um sindicato sem a existência do mesmo. Portanto, com essas palavras, respeito o voto do desembargador e espero que seja negado provimento ao recurso do recorrente, pelas razões aqui expostas. Muito obrigado. Eu aqui cito, inclusive, um depoimento do preposto e digo também que a empresa é uma empresa atacadista de grande porte e carga e descarga é o movimento normal dela lá. Quer dizer, se uma sindicata ela tem que ter empregado para fazer essa atividade, né? E, inclusive, aqui fala que alguns motoristas foram, como se diz aqui, onde que está aqui? Em cima aqui, ó. Com efeito, veja que em controvérsia que é reclamado um atacadista de grande porte que a atividade de carga e descarga de mercadoria é uma atividade nuclear, lista a sua dinâmica empresarial. Fez da prova documental do depoimento pessoal do preposto que a carga e descarga de mercadorias é uma atividade que a reclamada regula de forma direta ou indireta, exercendo efetivo controle sobre as cargas, evidentemente, né? E cumpre destacar que o fato de vários chapas terem constituído empresa individual com o mesmo nome de fantasia, amigos e parceiros carga e descarga, conforme se observa no documento, também deixa certa, no caso aqui, uma fraude. O fato de a reclamada confeccionar os recibos de pagamento dos chapas, conforme admitido na defesa, também reforça a tese de fraude, etc, etc. Bom, então, diante disso, eu mantenho minha proposta de voto. Doutor Gessé, doutor César, data a venda da sustentação, a adesão unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Há uma outra preferência regimental no número 30 da pauta, que é o RO 11.450-67-2016. O Dr. Caio Augusto Galimberti Araújo está inscrito pelo reclamante recorrente, mas apenas assistirá ao julgamento. 30 da minha pauta? Sim, senhor. Deixa eu abrir aqui. Anselmo Antônio da Cruz e WMB Supermercados do Brasil. Bom, eu estou conhecendo os recursos do mérito, negando-lhes provimento. Doutor Gessé e doutor César. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 33 da pauta, RO 12.169-41-2016.
Inscrita a doutora Camila de Oliveira Carvalho, pela reclamada recorrente Samarco Mineração S.A. Boa tarde. Eu até recebi também um memorial lá. Nós vamos ver. Provisória, indenização, etc. Eu estou conhecendo os recursos no mérito, estou negando-lhes provimento. Ambos. Até a palavra. Bom, vamos começar, excelências, pelo ponto principal, que é a questão da indenização por dano material e dano moral. Nós destacamos o nosso recurso, que é a existência de coisa julgada. O reclamante, ele aderiu ao programa PDV em razão da... Só um minutinho, peraí. Okay. Parece que eu não me engano aqui. Samarco, não, porque abriu outra coisa aqui, eu li outra coisa, supermercado. Essa é da Samarco. Abriu agora. Porque não é o seu, desculpa, viu? Porque você falou, começou a falar em dano moral que eu lembro, peraí, isso aqui está errado. Então, esse é São Marcos Mineração, Vale SE, BHP, Belito, tal, e Antônio Roberto Soares. Que abriu um e abriu outro, entendeu? Então, o seu aqui agora, na verdade, é o seguinte. Com estes recursos do mérito, dou parcial provimento das reclamadas para excluir a indenização por danos morais e materiais, por aí que eu comecei com o pai, peraí. Adicional de salubridade e horas intine relativas ao período de abrangência do ACT 2014-2016, respectivos reflexos. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Fica invertido o ônus do pagamento dos honorários periciais, hora reduzidos para R$ 1.500, do qual está isento o reclamante, por beneficiar da gratuidade judiciária, facultando seu perito valer-se disposto na resolução 66/10 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, consciente de orientação da súmula 457. Para recebimento de sua verba. Reduz o valor da condenação para 50 mil, com custo de R$ 1.000. Peraí. R$ 1.000 pelas reclamadas já pagas. Márcia, vamos diminuir esse honorário para R$ 1.000, viu? Por causa de ser pelo reclamante, senão o perito vai dar aquele problema lá do valor lá do perito, tá? Passa então, serei breve, excelência. Falarei pouco dos senhores. Bom, em relação à equiparação salarial, o reclamante ele pediu a equiparação com 2 funcionários. E foi reconhecida a equiparação com um funcionário que era operador de produção sênior. O reclamante ele entrou na empresa ocupando o cargo de operador básico e depois ele passou para o pleno. Ele nunca chegou a ocupar esse cargo de sênior. E a prova dos autos demonstra esse ponto. Não teve qualquer prova em relação à mesma produtividade e à mesma perfeição técnica do trabalho executado pelo paradigma paragonado. A prova em relação à equiparação ela tem que ser absoluta, ela não pode deixar dúvidas que tinha alguma diferença ou que a produtividade não era a mesma. E não teve nesse caso, não teve prova absoluta que eram as mesmas atividades. E nesse ponto a reclamada pede provimento para que seja excluída. Em relação às horas extras relativas ao workshop, a Samarco ela pratica jornada de 32 horas. Jornada reduzida, sendo que a jornada legal é de 36. Pela norma coletiva, a Samarco ela é autorizada a realizar workshops, seja para treinamento, para segurança do trabalho ou para reuniões. Essas horas elas já foram remuneradas, o reclamante já recebeu por essas horas, sendo que ele recebe, apesar de realizar 32 horas, ele recebe como 36. Então, as horas que foram deferidas na sentença já foram recebidas por ele. Então, está configurando um duplo enriquecimento ilícito do reclamante. Nesse ponto também a reclamada pede vênia. Em relação ao tempo à disposição, que também foi reconhecido, que é um tempo de 25 minutos, relativo às horas extras pelo tempo de espera. A testemunha do reclamante, ele confirma que esse tempo de 25 minutos, eles ficavam apenas esperando o ônibus, não recebia qualquer ordem, não estava subordinado à empresa, então não tinha nenhum trabalho, não tinha nada, era apenas aguardando o ônibus. E em relação ao intervalo entre a jornada, foi deferido o pagamento de 1 hora, ao entendimento que o reclamante gastava de 10 a 20 minutos para chegar até o refeitório. Entretanto, a testemunha do próprio reclamante confessou o gozo de 1 hora. Inclusive, o trecho do depoimento, ele confirma que havia deslocamento em ônibus para o restaurante, gastando 5 minutos, tanto na ida quanto na volta, que o trabalhador ficava de 25 a 30 minutos almoçando, esperava um ônibus, fazia higienização e voltava ao serviço, 1 hora depois de ter saído ao setor, ou até mais.
Então, não há motivos para condenação, ao passo que o reclamante gozava efetivamente de 1 hora. O tempo que ele está indo para o refeitório não deve ser considerado como tempo à disposição a reclamado, ao passo que ele já encerrou a atividade, vai almoçar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pegar o ônibus, ele pode dormir, ele pode fazer um lanche e voltar. É opcional para ele. Pelo esforço, excelências, eu peço que seja dado provimento nesses pontos e sem mais. Tá. Eu vou adiar para a próxima sessão, porque eu quero olhar 2 aspectos. Exatamente essa questão do workshop e essa questão do intervalo. Cadê esse problema de caminhada? Eu falo, mas essa questão do intervalo... essa questão aqui, porque tem uma caminhada aqui, eu já vi, inclusive, aqui no próprio voto fala o problema de caminhada, eu quero dar uma conferida para ver saída e vida, então eu quero dar uma observar, verificar esses 2 aspectos, tá ok? Então fica para a próxima sessão adiada que eu vou examinar. Tá bom? Obrigada. Nada, até logo. Próximo. Número 31 da pauta, RO 11-535-28-2018. Inscrita a doutora Camila Girundi, pelo recorrido. Daniela, esse município Além Paraíba, é isso? Isso sai certo, Sim, porque senão acaba me entrei errado aqui. Só levou um susto ali. Tudo bem, doutor? Bom, conheço o recurso do nego do provimento. A senhora é advogada do reclamante ou do município? Do reclamado município. A senhora aguarda, então? O doutor Gessé está de acordo, né? E o doutor César está de acordo. Então fica prejudicada a sustentação. Pois não? Boa tarde. Decisão unânime. Próximo. Agora, na pauta do Ministério Público, em que é apenas um processo, é o AP 3282-33-2012. O doutor Denis Borges Santana inscreveu-se por um dos agravados, que é o Ministério Público do Trabalho. Deixa eu ver aqui, peraí. O doutor Denis já abriu ali, o meu não abriu não, né? Não, esse aqui é o antigo. Esse aqui é... O que é esse aí? Não é esse aqui não, qual que é? 3282. Não, não abriu aqui esse não. 10.595, por que não abriu aqui? Agora, não, está abrindo 32, 82, 33, 2012. abrindo outro aqui. Não, PT, peraí. Um outro aqui do PT. Agora sim, Alexandre Batista Figueiredo, Ministério do Trabalho, 7 Engenharia. Vamos até lá embaixo da conclusão. No estado grave do mérito, dou-lhe parcial para reduzir a multa imposta ao agravante para R$ 1.725,33, condenando em custo 44,26. Para 5% do débito. Se o presidente mantiver a desconsideração da pessoa jurídica, eu guardaria voto divergente. Doutor Gessé e doutor César. Então, de acordo, Perfeito. Obrigado. prejudicada a sustentação do doutor Denis, pelo Ministério Público. Bom, próximo então. Do senhor não há mais sustentação oral. Então, eu proclamo que todos os demais processos de minha relatoria, inclusive os processos dos EDs, foram todos decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Aqueles 2 que o doutor Gessé tinha feito, eu já fiz a adequação, e o outro ele vai ficar retirado. Ok? Então fica tudo unânime, tá ok? Pois não. Bom, então vamos para Agora a pauta do desembargador César Machado. doutor César. É o número 12 da pauta, que é o AP 11-965-64-2017. Inscrita a doutora Alessandra Siqueira de Almeida Veras, pelo agravante. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só um minutinho, por favor. Está o Unibanco, né? A grade de produção. Doutor César, conclusão, por favor. A senhora fala pelo Unibanco? Isso, pelo Itaú Unibanco.
pela falta de delimitação dos valores. Pelo não apontamento de forma específica dos valores que têm devidos, proposta de voto pelo não conhecimento. Não está conhecendo por falta de delimitação dos valores impugnados de modo a permitir a execução dos valores incontroversos. Então, ele não está conhecendo, só até a palavra. No caso, quando foi feita a impugnação, o Banco Itaú ele apresentou o valor que ele entende incontroverso. Então, ao opor os embargos à execução, são aqueles valores, aquele valor que está, inclusive no ID, está o resumo. Esse é o valor incontroverso. Então, por esse motivo, nós entendemos que foi atendido esse requisito. E lá, aqueles valores delimitam tanto que, se o reclamante pleitear o levantamento da parte incontroversa, ela está exatamente delimitada ali. Por esse motivo, eu gostaria que fosse conhecido. Só mantém o voto, né? Porque até os embargos da execução não foram conhecidos por esse motivo. Também, né? Doutor César, doutor Jorge, eu peço ver na sustentação, também eu estou acompanhando. Já está vendo. Próximo. Não há mais sustentação. Doutor César não há, então proclamo também que os demais processos de relatoria do doutor César, inclusive os EDs, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passamos à fala do doutor Jorge, né? Sim, senhor. O processo número 12 da pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça é o RO 10.512-92-2017. Inscrito Dr. Gustavo Padrini Oliveira pelo reclamante recorrente. Boa tarde. Estou conhecendo de ambos os recursos, estou negando provimento ao apelo do autor, dando ao provimento ao recurso da ré para julgar improcedente o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, bem como pedido de indenização por danos morais. Estou reconhecendo, no entanto, o direito do obreiro como demissionário, devendo ser excluído da condenação, pagamento de aviso prévio, as verbas rescisórias num todo, né? Além disso, estou determinando que na apuração das horas extras, o horário final do labor do reclamante da admissão até janeiro de 2017 deve ser equivalente a 20 horas e 40 minutos, mantidos os demais parâmetros e critérios fixados em primeiro grau. Reduz o valor da condenação para 23 mil, com proporcional redução das custas a R$ 460. Está afastando a rescisão indireta e dando como se fosse pedido de demissão. Eu recebi também o senhor lá do gabinete, né, para o memorial, li efetivamente e tal, e também li o voto do relator. Então, o senhor tem a palavra. O voto do relator é esse, o senhor tem a palavra. Ok. Boa tarde, senhor presidente, demais embargadores e revisores, nomes colegas de trabalho, demais membros da mesa, Ministério Público. É um pedido de rescisão indireta baseado no sofrimento que o reclamante sofreu na reclamada por preconceito ou, falando melhor, por questão de religião. Então, veio aos autos, né, o pedido dele, a testemunha do reclamante trouxe aos autos os seguintes fatos. O reclamante era muitas vezes obrigado pelo gerente da reclamada a vender carne que, conforme constou no depoimento da testemunha, verde ou com varejeira. Então, como ele se recusava a fazer esse tipo de venda, e ele era uma pessoa religiosa, e muitas vezes ele era chamado de cristão, de evangélico, de santinho, porque ele recusava fazer tais serviços. Outra parte do depoimento também cita que ele, muitas vezes eram pedidos para que ele vendesse uma carne de uma peça, de um tipo, para vender de outro tipo. E que ele também se recusava a fazer isso, e isso lhe incomodou bastante, o fato ele que chegou a um ponto de querer pedir rescisão direta, porque isso era constante, e era um fato recorrente. Inclusive, no mesmo depoimento da testemunha, mais à frente, ela cita também a questão da câmara frigorífica, porque era tão horrível, né, vamos dizer assim, a situação das carnes e que acontecia isso, que ela falou dessa forma, abre aspas,
A situação de trabalho na câmara fria era a seguinte: a porta não tinha vedação e lá dentro as carnes tudo babando, e tinha hora que passava na porta e estava o cheiro forte de carne. Então, assim, não era uma situação eventual, era uma coisa recorrente. E na inicial também há o pedido de rescisão direta pela questão da Câmara, porque era deplorável a situação, o reclamante sentia esse cheiro forte o tempo inteiro, e foi o que a testemunha que veio aos autos trouxe. Então, o pedido era de majoração de danos morais, né, mantendo a rescisão indireta. O juízo da primeira instância determinou em R$3.000, por se tratar de crime previsto pelo Código Penal, né, do direito à religião é uma crença inviolável, a liberdade de expressão, e se consideramos que tal crime é de pena de detenção de 1 mês a 1 ano, inclusive, visto a gravidade do que veio aos autos, inclusive a sentença do outro juízo, a COR, determinou a inspeção da vigilância, né, em sentença, embora ainda não tenha ocorrido pelos autos terem vindo à segunda instância. E também veio um pedido de litigância de má-fé em contra-razões, devido à advogada a reclamada ter juntado uma ata de depoimento do reclamante de um processo posterior, no qual, ao visto do reclamante, ela agiu de má-fé pelo fato dela ter juntado um trecho do depoimento. E não quis trazer aos autos, além de ser um documento novo que deveria ter sido juntado antes em recurso, ela juntou em embargos também, ela não trouxe a ata, ela anexou a ata, por isso a gente pede o pedido de má-fé, porque acredito que se ela pelo menos tivesse juntado a ata e juntado o trecho de interesse dela, talvez a gente sente que ela não queria ludibriar o judiciário, mas é o fato de ter juntado o trecho que ela gostaria que fosse constado no processo e não juntar a ata, a gente achou isso de uma grande má-fé. Uma coisa que a gente pleita hoje no Brasil é que seja limpo, né? Que o judiciário possa exercer a sua grande satisfação de fazer justiça sem ser ludibriado. Então, essa tentativa de ludibriar, embora sabemos que, né, tanto os juízes como os desembargadores se atentam para esse fato, mas a gente tem que punir esse fato para que ele não ocorra novamente. É visível na forma que ela coloca, pois, citando o trecho que ela colocou, dessa forma, que os dias trabalhados refletem a realidade nos cartões de ponto. Isso era o trecho do reclamante. Então, ela disse que os dias trabalhados refletem a realidade dos cartões de ponto, ressaltando que havia 2 cartões de ponto. Essa parte ela já não colocou. Veja bem, depois da vírgula, o reclamante, em seu depoimento e outro processo, coloca: ressaltando que havia 2 cartões de ponto com marcações de horários distintos, que quando havia folga constava no cartão de ponto folga, e como dito no primeiro cartão de ponto de cor vermelha constava o horário contratual, e no segundo cartão o horário efetivamente praticado. Ou seja, o mesmo que a testemunha do reclamante trouxe aos autos dele. Então, que ela tivesse juntado pelo menos o recurso, o trecho inteiro, ou tivesse juntado pelo menos a ata da audiência. Então, além do pedido de majoração de danos morais, e inclusive agora de pleitear nas contrarrazões não só a manutenção da rescisão indireta, mas também a litigância de má-fé, é o que deseja o reclamante. Obrigado. Doutor Jorge, algum esclarecimento? A questão da rescisão contratual, eu analisei a prova fática, principalmente a testemunhal, no meu entendimento subjetivo de julgador. Eu acho que a prova foi totalmente equilibrada e me estranhou, eu fiz questão de ressaltar um parágrafo específico, que todo esse pleito do reclamante decorreu justamente dias após ele ter sofrido uma advertência por ausência de 3 dias sem justificativa da empresa. Ele entrou com pedido de rescisão indireta. Eu, particularmente, não vi nenhum motivo para que fosse realmente concedida essa rescisão indireta, e estou reformando em função disso. A questão das horas extras, eu até deixei juntar um documento que foi juntado no recurso, que é um depoimento do reclamante em outro processo, e como o próprio ilustre advogado disse, tem que se procurar a verdade, e a verdade está naqueles autos em que o reclamante declara claramente que trabalhou de 8 às 20h40. Então, eu só fiz uma adequação ao que ele próprio falou. Então, mantenho a minha conclusão. Eu peço pena de sustentação, vou acompanhar agora, embora seja realmente censurável esse ato da empresa, que ela devia ter juntado a ata e sublinhado o que ela achava que ia fazer. Mas ela destacou no recurso só palavras, expressões que lhe interessavam, suprimindo outras que seriam contrárias.
Acho que isso não é realmente agir de boa fé, não. Isso é agir de má fé. Mas eu colocaria só uma advertência nesse aspecto. Né? Agora o relator tem ressaltado que o depoimento veio integral. Ela, no recurso, ela transcreveu a parte que interessava, mas o relator destaca que o depoimento veio integral. Veio integral, né? Então, o depoimento veio integral. Não, integral veio. Depoimento se veio integral, não há problema. Agora, se só destacou. Se veio só com os destaques, não, sem trazer integral. O depoimento aí. Ela destacou se que. Se está ali, você pode comparar um com o outro logo. Ela destacou, ela fez igual aqueles negritos quando a gente grita inteiro. Então tá bom. Então eu peço ver, estou acompanhando, doutor Jorge, doutor Gessé, né? O terceiro votante está de acordo. Então, a decisão unânime. Uma boa tarde, viu, doutor? Boa tarde. Data vinda da sustentação. Próximo. Número 4 da pauta é o ROPS 10.024, 53/2019. Inscrito o Dr. Rafael Augusto de Vasconcelos Furtado, pela recorrida. Só um minuto que está abrindo. Mariângela Souza Simões. Deu tilt. ROPS, esses ROPS, doutor Jorge, é mais confuso que os ROPS normais. Eu ponho fundamento. Estou Estou conhecendo negando. Está conhecendo e negando o provimento. Se quer se manifestar, eu aguardo. Doutor Jorge, eu estou de acordo, doutor Jorge, está de acordo, a decisão unânime ficou prejudicada a sustentação. Excelência, deixar só um abraço. Professor Gessé, professor César, foram meus professores na pós-graduação no PUC Minas. Sempre um prazer. Então tá Obrigado, ótimo. gente. Boa tarde. Bom, próximo. Número 8 da pauta é o RO 10.243, 28/2017. Inscrito o Dr. Cândido Antônio de Souza Filho, pelo recorrido. Recorrido, conheço e nego. Só um minutinho. Assim, União Brasileira de Educação Católica. Só um minutinho, doutor. Aqueles processos que eu tinha. Acredito que eu tinha. Bom, Vossa Excelência está conhecendo recurso rejeitando as está negando o provimento, né? Isso. Por favor, doutor Jorge, lê só essa pedacinho da preliminar, só para o doutor Cândido se orientar ali na. A inépcia inicial é medida excepcionalíssima do processo de trabalho, devendo ser declarada apenas quando a peça judicial não permitir à parte contrária articular sua defesa. No caso dos autos, a petição inicial atendeu os requisitos do artigo 440 do CLT, bem como o artigo 319 do novo CPC, tendo possibilitado a formulação da defesa útil por parte da reclamada, restando rejeitado por tal razão a preliminar por ela suscitada. Rejeito. Preliminar de coisa julgada. Rejeito. Mérito multa normativa. Provimento negado. Honorário advocativo. O que é esse mérito? A União Brasileira. Sim. O sindicato é o recorrido. É o recorrido. É porque a União Brasileira aqui, eu não sei porque ele está. Não, ele está recorrido. Que essa união que seria o. Bom, então, o senhor quer se manifestar ou o senhor aguarda? Ele está negando o provimento. Excelência, nega nos dois? Não, só tem um recorrido. Então, adesivo. Porque é adesivo, tá certo. Não. Deixa eu ver se tem adesivo. Não, aqui nem constando adesivo tá. Recurso ordinário do reclamado. Não, aqui não consta adesivo, não. Tá constando adesivo. Se tiver adesivo, depois você faz a gentileza. Pode então, interpor embargo declaratório, apesar que vai ser automaticamente. Mérito, multa normativa, honorário advocatício. Não posso conhecer, eu tenho que apreciar. Se tiver embargo declaratório adesivo, eu tenho que apreciar. O voto do doutor Jorge está constando adesivo, não. Está só recorrente União Brasileira de Educação. Se tiver embargo. Se recorrente sindicatos eu não vi. Peraí que eu de até vejo aqui. Vou acessar aqui. Não. No PDF. O recurso é só deles. Então tá certo. Eu estou de acordo, o doutor Gessé está de acordo também. Então a decisão unânime, temos o voto relator. Boa tarde. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Obrigado. Doutor Jorge acabou também? Terminou. Então declaro que todos. Senhor presidente, só para registrar que eu vi aqui que um apareceu.